Então, boa noite a todos, pessoal. Dando continuidade aqui à nossa disciplina, hoje a gente vai encerrar o capítulo 5, tá, do nosso curso da Cisco, que é o capítulo que fala sobre configuração de switch. Então, hoje a gente vai ver aqui a parte 2, seria o subcapítulo 5.2. Então, hoje é uma aula até menor, tá? Tem menos conteúdo. E depois tem a atividade prática aqui para vocês fazerem, tá? Que até já vou abrir aqui. Que é essa atividade aqui para vocês fazerem configurações aqui nas portas do switch, configurações de segurança utilizando os comandos que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, na aula passada a gente terminou aqui falando do SSH. Tinha até uma atividade no PECT 3 para vocês fazerem. E hoje a gente vai falar sobre segurança de portas de switch, tá? Então, a gente, normalmente, uma questão de segurança aí que é uma recomendação, quando a gente utiliza switches, é proteger as portas que não são utilizadas, tá? Então, o switch ele pode ter lá, sei lá, 16, 24, 48 portas, e a ideia é que a gente proteja as portas que não estão sendo utilizadas, tá? Então, desativar as portas que não tem nenhum cabo conectado. Para fazer isso, então, a gente usa o comando lá, o shutdown, para manualmente desativar as portas, tá? E existe um comando interface range, que é um comando que é usado para a gente aplicar, então, uma configuração em várias portas do switch. Então, para não ter que entrar em cada uma das portas, uma por uma, e fazer esse comando shutdown, eu posso usar o comando interface range e fazer isso para várias portas ao mesmo tempo. Quando a gente fala de segurança de portas, uma segurança das portas limita o número de endereços MACs válidos que são permitidos para a transmissão de dados por meio de uma determinada porta do switch. Então, para cada porta, eu posso indicar quantos MACs diferentes eu posso utilizar naquela respectiva porta. Então, quando uma porta tiver uma segurança de porta ativada e um endereço MAC desconhecido enviar dados, o switch ele pode apresentar, se estiver assim configurado, uma violação de segurança. E o número padrão de endereços MAC seguros permitidos por porta é igual a 1. Então, se a gente não configurar um número diferente, cada porta do switch só vai aceitar um endereço MAC por vez. Existem alguns tipos aqui, métodos para configurar endereços MAC que estão dentro dessa questão da segurança das portas de um switch. Um deles é endereços MAC estáticos, que daí manualmente a gente configura e indica qual endereço MAC aquela determinada porta vai aceitar, usando esse comando aqui, switch port security MAC address, passando o endereço MAC. Então, eu vou manualmente dizer, ó, esse MAC, esse MAC, esse MAC, eu vou aceitar nessa determinada porta. Também consigo configurar endereços MAC seguros de forma dinâmica, que são, então, aprendidos dinamicamente e removidos se o switch for reinicializado. Então, eu estou lá utilizando a minha porta, vou aprendendo os MACs de acordo com as macros que eu vou conectando naquela porta, mas quando eu reinicio o switch, todos esses endereços são perdidos. E endereços MACs com segurança stick, que também é semelhante a esse modo aqui anterior, que também é aprendido dinamicamente, só que essas configurações, elas são adicionadas naquele arquivo de startup config para que a gente possa salvar essa configuração permanentemente. Então, quando a gente configura endereços MAC dinâmicos com a opção aqui stick, isso vai lá, então, para a configuração de execução e a gente consegue salvar isso depois lá no arquivo aqui de startup config, para que se o switch for reiniciado, esses MACs não sejam perdidos, a gente continue ainda com a mesma lista de endereços MACs permitidos em uma determinada porta. E o comando aqui é bem parecido, só que a gente usa essa palavrinha aqui, stick, tá? Que não era utilizado aqui anteriormente. E se a gente desativar essa aprendizagem dinâmica stick, os endereços MACs eles vão ser convertidos, então, em endereços dinâmicos e são removidos da configuração em execução. Então, se a gente remover esse parâmetro aqui, a gente, na verdade, está configurando, então, endereços aqui MACs dinâmicos, que assim que eu reiniciar o switch, eles são todos perdidos. Em relação à segurança de porta, a gente tem os modos de violação, que é a forma que eu vou configurar uma porta para ver se ela vai dar algum tipo de erro ou não, e algum tipo de aviso do sistema. Então, a gente tem 3 modos, que é o modo de proteger, restringir e desligar. Que do inglês é protect, restrict e shutdown. Então, no modo protect, os dados do endereço MAC de origem desconhecido são descartados, ou seja, se eu recebo dados numa porta que eu desconheço o MAC de origem, eu simplesmente descarto os pacotes, os quadros.
e não é enviada nenhuma notificação pelo switch de segurança. O modo restrict, os dados do endereço MAC de origem desconhecidos também são descartados. No entanto, uma notificação de segurança é apresentada pelo switch e é incrementado lá um contador de violação para que o administrador da rede consiga ver quantos acessos não permitidos naquela porta foram tentados, né? Tentaram um acesso. E o modo de violação shutdown, a interface, então, esse é o modo padrão, tá? Shutdown, ela fica desativada por erro e o LED da porta é desligado. Ou seja, se eu configurar o modo de violação da porta para shutdown, assim que um MAC não autorizado tentar enviar um pacote, um quadro, a porta ela é desligada, né, entre aspas, ela fica desativada. Também é incrementado o contador de violação, e para a gente reativar essa porta, a gente precisa manualmente dar o comando shutdown e em seguida o comando no shutdown para reativar a porta. Mas isso a gente só deve fazer isso após a gente verificar o problema de segurança, né? Resolver o problema de segurança, por que essa violação foi ativada. Quando é que ocorre a violação de segurança? Quando uma estação com endereço MAC não está na tabela de endereços tenta acessar a interface quando a tabela está cheia, então algum endereço desconhecido tenta acessar a porta, ou quando o endereço está sendo usado em duas interfaces seguras na mesma VLAN. Tá? A gente vai ver VLAN só no capítulo que vem, mas aqui é um outro cenário que também pode ocorrer uma violação de segurança. Então, essa tabelinha aqui faz um resumo, né? Então, no modo de violação do Protected, o tráfego ele não é encaminhado, não é enviada a mensagem ao syslog, que é do sistema interno do switch, não é exibida a mensagem de erro, não aumenta o contador de violação e a porta não é desativada. Ou seja, nesse modo Protect aqui, a única coisa que acontece é que o tráfego não é encaminhado. Já no modo Restrict, o tráfego também não é encaminhado, só que há um envio de mensagem ao syslog, então aparece lá uma mensagem de log que uma violação do tipo Restrict foi ativada, né? Não é exibida a mensagem de erro, aumenta o contador de violação e a porta também não é desativada. E por fim, a shutdown, o tráfego também não é encaminhado, tem nenhum dos três modos, né? O tráfego é encaminhado, isso é o que a gente espera, porque se houve uma violação de segurança, é justamente para proteger, né, a entrada de dados não permitidos no switch. Não há um envio de mensagem de syslog, não há mensagem de erro, há um aumento no contador de violação e, nesse caso aqui no shutdown, é o único deles que a porta ela é desativada. Então, a porta para de funcionar e só vai voltar a funcionar assim manualmente. A gente dá o comando shutdown e depois no shutdown. Ok? Então, aqui algumas definições padrões da configuração de segurança das portas. A segurança de porta, normalmente, ela está desativada na porta, ou seja, por padrão, é esse modo de violação aqui que existe, que é o shutdown. O número máximo de endereços MAC seguros é 1. O modo de violação é desativado, então, que a porta é desativada quando o número máximo de endereços MAC seguros é excedido. E a aprendizagem do endereço stick também é desativada. Então, por padrão, as portas de segurança, elas não têm nenhuma configuração de segurança. Então, a gente deve, né, sempre que possível, ativar isso nas portas que estão sendo utilizadas. E a gente pode alterar, então, o endereço de MAC seguros, o modo também aqui de violação, qualquer um dos três, tá? Então, por padrão, o que tem é esse aqui, o shutdown, mas a gente pode mudar para os outros, dependendo da nossa necessidade. E a aprendizagem stick também é desativada. Então, antes de a gente configurar os recursos da porta, de segurança de porta, a gente tem que colocar a porta no modo de acesso e usar o comando de configuração switch port security para ativar a segurança de porta e uma interface. Então, para cada uma das portas do switch, aquelas que não são utilizadas, eu devo dar o shutdown manualmente em cada uma delas, ou usando o comando lá, interface range, para desativar elas várias ao mesmo tempo, para realmente deixar desativada. E aquelas que eu vou utilizar, eu tenho que, então, fazer essas configurações de segurança. Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer uma configuração na porta Fast Ethernet 018. Então, inicialmente, eu dou aqui o comando switch port mod access, tá? Para, então, ativar o modo aqui de acesso. A gente vai ver depois que na VLAN tem outros tipos de modo também, tem modo trunk, modo VLAN, que a gente vai ver depois, no próximo capítulo. Mas nesse aqui, o importante é dar esse comando aqui, e esse comando também que às vezes é esquecido, tá? Mas não pode ser, que é o switch port security, para eu ativar a segurança de porta nessa interface aqui, nessa porta. E aí depois sim eu vou configurar ali os parâmetros que eu quero de segurança. Então, dei os dois comandos aqui iniciais. Depois, por exemplo, aqui eu vou alterar o número máximo de MACs, dando o comando switch port security máximo 10.
para alterar, então, para 10 MACs diferentes, que essa porta aqui vai poder aceitar. Então, até 10 MACs diferentes, ela aceita. Se tiver um a mais depois, ela começa a bloquear. E aqui eu estou ativando, então, a aprendizagem stick, switch port, port security, MAC address, stick. Então, quando a gente está usando o stick, ou sem usar essa opção stick aqui, que é uma aprendizagem dinâmica, a gente não passa o endereço MAC. Por quê? Porque com esse comando aqui, automaticamente, a porta, assim que ela recebe os pacotes, ela vai salvando os endereços MAC na tabela dela, na lista, até chegar aqui o máximo permitido, né? Depois que chegar o máximo permitido, ela vai ativar o modo de segurança de acordo com o que a gente configurou. Então, aqui, como a gente falou, por padrão, a gente tem o modo shutdown, mas aqui eu posso passar, então, com parâmetro, o modo restrict ou modo protect. Então, usando aqui o comando show port security interface, a gente consegue verificar o número máximo de endereços MACs permitidos em uma porta específica e quantos desses endereços foram aprendidos dinamicamente usando o stick. Então, eu fui lá no meu switch, dei o comando show port security interface fast ethernet 0/18. Com esse comando, a gente tem aqui algumas informações, que a segurança da porta está ativada, o modo de violação ao shutdown, que é o por padrão, a gente não escolher um outro modo, vai ser esse modo aqui que vai estar ativado. O número máximo de endereço MACs, que é 1, que também é o padrão, e aqui quantos MACs de forma stick que eu aprendi, aqui está 0. Tá? Nesse outro exemplo aqui no modo dinâmico, né? Nesse outro exemplo aqui, a gente tem aqui o número máximo de MACs que a porta pode aprender é até 10, né? Pode aceitar até 10. E desses 10 aqui, teve um que foi aprendido aqui de forma, usando a opção stick, tá? Então, com esse comando aqui, a gente vai em cada uma das portas e consegue verificar aqui qual é o tipo de configuração de segurança de porta que está em cada uma delas. E aqui embaixo a gente tem também o Security Violation Count, que é o número de violações de segurança que ocorreu. Nesse exemplo aqui, não ocorreu nenhuma violação de segurança em nenhuma das portas. Tá? Usando o comando show run config, então a gente consegue também ver os endereços MACs que foram aprendidos e adicionados à configuração. Então, a gente dá o show run, que a gente pode fazer usar o pipe e o begin aqui para pegar somente a parte do arquivo que a gente quer, né? Nesse caso, a Fast Ethernet 019. E aqui vai estar, então, os comandos que a gente deu lá na porta. Mod access, máximo de 10 MACs, e aprendendo aqui o endereço MAC stick, e aqui os endereços dos sticks que estão sendo aprendidos dinamicamente. E, por sua vez, o comando show port security address, ele mostra como os endereços MAC são aprendidos em uma porta específica. Então, eu dou lá show port security address. Aqui mostra, então, os endereços MAC e como é que eles estão sendo aprendidos aqui. Na porta 018 foi aprendido dinamicamente, na porta 019 foi através da segurança stick, tá? E assim por diante para cada uma das portas existentes que estão sendo utilizadas no switch. Então, algumas mensagens do console são exibidas, tá? Quando ocorre uma violação de segurança de uma determinada porta, tá? Aqui nesse exemplo a gente tem então que houve uma alteração de status de link que mudou para inativo. Então aqui foi uma porta que está com o modo de segurança ativado, o modo lá shutdown. Então aqui a gente tem que a interface FS Ethernet 018 foi alterada para down, ou seja, ela foi desativada porque ocorreu alguma violação aqui, ó, P-Security Violation nessa porta. Okay? Ela também aparece aqui causada pelo MAC address tal na porta 018. Então esse MAC aqui tentou acessar essa porta, só que essa porta não reconhecia esse MAC e com isso então ela foi desativada. A gente também consegue então verificar o status da porta e as configurações de segurança da porta, usando aqui o comando show interface, passando a nossa porta e aqui a opção status. Então aqui diz que essa interface 018 aqui, ela está desabilitada, né, por um erro, então teve alguma violação de acesso a ela. E aqui embaixo aquele comando que a gente deu anteriormente, que aparece então as configurações, e aqui embaixo no Security Violation Count está o número 1. Então, ou seja, teve algum tipo de acesso não permitido nessa porta e por isso ela foi desativada. Como eu falei lá no início, a gente não deve ativar uma porta até que as ameaças de segurança sejam investigadas e eliminadas. Então, a gente tem que saber o porquê que houve esse tipo
de violação de segurança antes de reativar uma porta que foi desabilitada aqui por uma violação de segurança. Então, a gente sempre deve primeiro, pessoal, desligar a porta, né, dar o comando shutdown aqui, entrar na interface. A gente tem que manualmente forçar o shutdown, mesmo que ela já esteja desativada, tá? E depois a gente usar o no shutdown, então, para reativar a interface, tá? Mas a gente sempre deve fazer isso, então, depois que as questões de segurança já foram descobertas, tá? Qual o problema que ocorreu. Pessoal, hoje, então, como falei, o conteúdo era pequenininho. Eu vou entrar aqui no switch aqui. Vamos só fazer algum desses comandos aqui. Dúvidas, senhores? Na questão da reativação da porta, caso haja quebra de segurança, pode ser mais ou menos fácil de resolver e difícil, já que tudo que basta, se for ter que reativar, vai ter que dar físico ou através de SSH, né, certo, professor? Desculpa, aí deu um pane que voltou minha máquina aqui. Fala. Bem, para avaliar ali a questão de quebra de segurança, ou tu vai de físico, ou tu vai pelo SSH, se estiver longe, no caso. Para configurar? Não, a questão de investigação de segurança. Assim não, vai ter que estar ou acessando SSH ou fisicamente ali pela porta do console, né? Tá próximo ao equipamento, engatar o cabo do console e fazer a investigação, sim. Se for físico, é fácil de descobrir, já que alguém tem que ter ele conectado manualmente na porta, né? Fisicamente na porta para dar aquela de segurança. Essa questão de segurança também muito, né? É que a gente não vai ver ainda a parte de VLAN, né? Então, nas VLANs também, normalmente isso acontece muito por causa das VLANs, tá? Porque a gente vai ter VLANs virtuais ali. Então, a mesma porta pode fazer mais, pode pertencer a mais de uma VLAN, e daí por isso que pode ter mais de um MAC utilizando, entendeu? Essa é a minha pergunta também. Já que um MAC em uma porta... Mas eu posso pegar um cabo e conectar em outro equipamento e vai começar a funcionar sem eu reiniciar o switch, né? Isso é dinâmico, entendeu? Então, eu posso pegar um notebook aqui, conectar num cabo numa porta, posso depois pegar um outro, conectar o outro, são todos Macs diferentes, só trocando o cabo. E a porta está lá ainda, está aprendendo Mac, então até 10 ela vai aceitar, por exemplo, se eu deixei até 10. E aí o 11º equipamento diferente que eu for conectar, ela já não vai permitir, entendeu? Porque o switch tu não configura nada, tu simplesmente conecta o Mac, conecta lá, ele já vai configurar ali, vai fazer a configuração, a nível de Mac, não tem que configurar IP nem nada, já vai funcionar, entendeu? Entendi. Então, se tu for trocando os equipamentos, usando a mesma porta do switch, poderia chegar um momento que tu aprendeu 3, 4, 5, 10 Macs e aí... bloqueio. Entendeu? Vai ter esse problema. Mas também, como eu falei, a gente vai ver sobre VLAN, daí na VLAN, a mesma porta, ela pode fazer parte mais de uma VLAN, né? Daí teria também mais... Daí seria, de repente, mais fácil de entender essa questão de vários Macs aí, tá? Para a mesma porta. Certo, olha aí. Só deixa eu... Peraí. Vocês estão vendo aí o patch 3, né? Então, só vou fazer aqui um comandinho para a gente ver aqui como é que seria, então. Então, eu vou entrar aqui numa config terminal, tá? Esse mais ou menos comandos eu vou ter que utilizar ali no exercício, tá, pessoal? O que os comandos que a gente viu aqui agora. Então, eu vou entrar lá no interface, fast, eternity. Vamos dar aqui 019. Então, dou o comando switch port mod. Se vocês forem ver aqui no mod, ó, tem o mod access, modo dinâmico, que é utilizado nas VLANs, tá? E trunk, que é quando a gente vai criar as VLANs, mas a gente vai ver só no próximo capítulo, tá? Então, tem mais de um modo, tá? Não é só o modo access. Então, a gente tem que usar aqui, nesse caso, o modo access. Opa. Switch port security, para ativar a segurança. Aqui, sei lá, vou botar aqui máximo de 5 Macs nessa porta, né? Então, pessoal, a gente faz por porta. Então, eu estou fazendo isso na porta 019. Então, eu posso fazer isso individual em cada porta. No máximo 5 Macs e aqui Mac address stick. Para, então, ser a configuração do modo stick. Então, se eu sair aqui, é só uma coisa aqui, aquele que eu falei, interface range,
interface, range, que fast eternity. Aí a gente passa lá o range aqui das portas que a gente quer, sei lá, da porta 1 à porta 8, tá? Aí eu vou entrar nessas portas aqui e fazer a... Desculpa, e fazer a configuração delas, tá? Agora deixa eu ver como é que eu passo aqui todas as portas. Que é 0, 1... Agora de cabeça, depois eu vou olhar ali, pessoal, mas de cabeça eu não lembro se você passa... Se é assim... E assim, agora eu não lembro mais. Eu vou olhar ali depois. Eu passo para vocês. Porque assim a gente consegue pegar várias interfaces ao mesmo tempo, para não ter que fazer em cada uma separada. Então, se eu vou fazer a mesma configuração em 10 interfaces, eu já pego as 10 aqui e faço em todas elas. Então, daqui Show, Port Security, Interface, Fast Eternity aqui que eu criei ali antes, que eu configurei 019. Então, aqui a gente tem, ó, Port Security está Enable, por padrão shutdown, eu configurei até 5 MACs, tá? E até agora, claro, como não tem nada conectado ali, não foi passado nenhum quadro, está tudo zerado aqui os contadores, tá? E a gente também pode dar aqui o show run config para verificar aqui, ó. Percebam que as portas aqui, elas estão todas aqui sem o shutdown. Então, a ideia é que, inicialmente, a gente pegue todas as interfaces que não estão sendo utilizadas e, manualmente, dê o comando shutdown para realmente desativar essas interfaces aqui, essas portas, tá? E só deixe ativadas aquelas que a gente vai utilizar. Então, aqui é 019, ó, tá? As configurações que a gente acabou de dar para essa interface. Então, nessa prática aqui, pessoal, você, na verdade, tem que fazer, configurar a segurança de porta aqui nas portas do switch, nessas duas portas aqui, tá? E usando aqueles comandos que a gente viu ali na aula de hoje, tá? Então, é bem tranquilo. Alguma dúvida, senhores? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Eu vou... Deixa eu voltar aqui só para tentar fazer ali o interface range. Então, config terminal. Vamos ver aqui, F de 1 a 10. Vamos ver se assim dá. Tentando só achar aqui como é que passa esse parâmetro aqui no interface range. Quem quiser, barra 1 até 10. Tá, agora foi. Então, a gente dá aqui, tipo, interface range, fast eternity, ou gigabit eternity. E a gente passa o 0 barra, sei lá, de 1 até 10, para pegar a interface aqui. Vamos voltar aqui, todas são 0 barra alguma coisa, né? Então, naquele comando eu vou pegar da 0,1 até a 0,10, tá? Então, por exemplo, aqui, eu entrei aqui, então, o range de 1 até 10. Então, se eu colocar aqui se eu colocar o shutdown,
eu vou desativar manualmente todas as interfaces, tá? Então, se eu sair aqui e der um show run config, percebam, ó, que na interface 01, não é para vocês fazerem isso aqui lá na atividade, tá, pessoal? Só mostrando como pegar todas elas. Então, da interface 01 até a 010, percebam que tá todas elas com shutdown. Tá? É aqui, ó. Até a 10, desculpa. A 11, a 12, as outras não estão porque eu não peguei todas elas, ok? Então, o comandinho lá é interface range, fast eternity, ou gigabit eternity, 0 barra, aí passo a primeira que eu quero pegar, sei lá, de 1 a 10, ou da 5 a 20, tá? Então, a gente consegue pegar as interfaces aqui usando o range. Então, se a gente, por exemplo, eu tenho 24 interfaces, e 20 eu não vou utilizar, da 1 a 20, só vou usar 21, 22, 23, 24, eu dou um comando só aqui para pegar da 1 até a 20, e faço o shutdown nelas ali, desativo todas elas, para não ter que fazer isso um por um, né? Então, esse comando, ele ajuda bastante. Entenderam? Yep. Beleza? Tá, agora até já avacalhei com o negócio aqui, ó. Eu fechei as portas, já desativou tudo. Pessoal, quem tentou fazer ali o SSH da aula anterior, conseguiu fazer a atividade? Aqueles que têm dificuldade em inglês, tá? Peguem lá no próprio módulo da Cisco, lá tem em português, né? Daí, aqueles que têm dificuldade, fica mais fácil. Ali foi bem de boa. Ô Gui, só na última ali, como é que tira a senha de linha? Só Desculpa. no comandinho lá. Para tirar a senha ali, tem que dar no password, se não me engano. Ah, tá. Porque ele pede ali, né, o último comandinho para finalizar. É no password ali. Quando a gente dá o no login, normalmente lá no início, no primeiro módulo, a gente dá o login para que quando o cliente acessar, ele peça um login, né? Aí se a gente colocar no login, ele já nem pede mais, tá? E aí o password, dá um no password e também não pede a senha. Beleza. Na verdade, sim, pode deixar o login, mas tira no password, porque daí a senha, na verdade, vai ser antes, né? Vai ser quando tu ativa o SSH, né? Tu dá o usuário ali, e aí depois ele pede a senha só do SSH, para não ficar pedindo senha do Telnet, coisa assim. Né? Mas aí sim, se não tem nada, é no password. Lá dentro do VTI mesmo, quando tu entra para configurar o VTI lá, tu dá o no password. Então, professor, o capítulo 1 ao 4 é fazer até dia 6? Lá tá dia 1, mas eu deixei até dia 6, tá? Que é domingo. Certo. Tá, lá tá dia 1º, mas eu acabei deixando até dia 6. Isso inclui também o prático do 2, né? Claro. Que é sobre roteamento estático. Acho que é isso. Dinâmico, estático? Deixa eu ver. Estático. Isso aí. E aí, a partir da aula da semana que vem, a gente vai ver vilãs, que são duas aulas, né? No dia 8 e no dia 15 de dezembro. E aí, depois, a gente só vai ter aula lá no final de janeiro, né? A gente para dia 18 de dezembro, daí não tem mais aula. Então, a gente tem mais 2 aulas aí antes de encerrar o semestre. Desculpa, encerrar o ano, né? Porque o semestre só encerra em março. Então, professor, tu disse que abriu 5 já agora ou tu vai deixar para depois? Não entendi. Os próximos capítulos, os 5 que a gente acabou hoje. Não, daí a gente vai ver aqui, hoje a gente termina o 5, aí depois o vilão é o capítulo 6. Aí quando a gente voltar, a gente vai ver o 7 e o 8. E os outros todos, né? Mas aí quando a gente terminar de ver o 7, vai ter mais um prazo para vocês fazerem os capítulos, tá? Mas eu já vou, provavelmente semana que vem, eu já vou deixar aberto o capítulo 5, 6 e o 7, e já vou botar o prazo lá, que é 15 de fevereiro, eu acho, para fazer o 5, 6 e o 7, para aqueles que já quiserem ir fazendo, de repente, ali, olhando, já tá livre, tá? Eu vou abrir, daqui a pouco eu já abro lá. Okay? Mas assim, vocês não precisam fazer o 4, o 5 agora e o 6 antes do final do ano, tá? Vai ter até dia 15 de fevereiro, se eu não estou enganado. 10 de fevereiro, 15 de fevereiro, para fazer esses capítulos, tá? Na segunda parte.
Senhores, mais alguma questão aí? Tem também uma outra prática, está lá no capítulo 5, além dessa aqui, então são 3, que a gente dá do SSH, essa aqui tem mais uma lá, que é para resolver problemas também de segurança de porta. Aqueles que quiserem fazer também, é só ir lá baixar, podem fazer sem problema, tá? Como eu falei, eu estou tentando colocar aqui no máximo 1 por aula, até para não... para depois, de repente, alguém dizer, não, o professor está pedindo 2, 3 por aula, então estou pedindo no máximo 1, mas quem quiser fazer, até é interessante vocês façam, porque eles têm tempo, façam também os demais que tem lá, tá? Essa parte de configuração aí, pessoal, se não configurar, se não tentar fazer as partes práticas, aí é bem complicado. Só deixa aqui eu parar o vídeo para ficar um videozinho, aproveitar que a aula é curta, um vídeo curto.